Ética de amor da nova aliança, Romanos 12, de 9 a 21. Passagem esta que Paulo continua descrevendo aqui a forma prática de se viver como sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas uma observação logo no início aqui é que Paulo ele foi influenciado por alguns pensamentos, alguns ensinos prévios. Isso é interessante a gente notar. Eu vou citar alguns aqui, mas não só esses. Paulo, em alguns lugares, ele inclusive cita filósofos gregos. Em Corinto, uma das cartas aos Coríntios, ele cita um dramaturgo grego. Então, Paulo era uma pessoa muito bem formada, né, no sentido acadêmico da época, né, na sua literatura, na sua leitura e formação realmente. E aqui ele foi influenciado, a gente pode notar aqui, destacar, pela sabedoria judaica, pelo conjunto de ensinamento do Sermão do Monte, pela influência da aliança. Lembramos que o mandamento de Jesus na nova aliança é para que amem uns aos outros, né? E isso ressoa, esse ensinamento vai ressoar agora em toda a passagem que a gente vai ler. E a tradição dos dois caminhos, que está lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20. Escolher o bem ou o mal, amando a Deus e aos outros, evitar o mal, renunciando ao egoísmo e à vingança. Então, todas essas coisas Paulo conhecia, tinha estudado e, inspirado, obviamente, pelo Espírito de Deus, ele retoma isso agora, mostrando aos romanos como eles devem viver, portanto, segundo a vontade de Deus. Vamos lá. A ideia central, então, dessa passagem aqui. Lembrando que Paulo está orientando a prática de se viver como sacrifício vivo e agradável a Deus. Paulo, como Jesus, afirma que a ética da nova aliança é o amor. Se a gente for resumir, qual é a ética de Deus para a nova aliança? É o amor. Da mesma forma que Jesus resume ou sintetiza os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O imperativo aqui é simples: amar sem fingimento, com sinceridade. Devemos demonstrar amor por Deus, pelos irmãos em Cristo e até mesmo por incrédulos que nos perseguem. Isso é viver em sacrifício agradável a Deus, meu irmão. Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui da carta. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, né? Sincero, sem fingimento. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aqui, na verdade, ele vai começar a descrever o que é amar sem hipocrisia, o que é amar sem fingimento, o que é amar de forma sincera. A primeira coisa é odeie o mal, apegue-se ao bem. Não está mandando você odiar a pessoa má, pelo amor de Deus. Está pedindo para você, mandando, né, um imperativo aqui, odiar o que é mal e não a pessoa. Não existe aqui nenhum momento, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não existe um ódio que deve ser direcionado para o ser humano. Até aqueles que fazem o mal devem receber, sim, o amor de Deus, devem receber a mensagem do Evangelho, devem receber a graça, a misericórdia, obviamente a repreensão naquilo que fazem mal e punidos naquilo que fazem o mal. Mas o mal não é direcionado ao ser humano, tá certo? Isso é importante, essa definição, essa distinção. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Meu irmão, olha a ética da comunidade de Cristo. Esses imperativos, nessa forma de ser, deve dominar, deve guiar a nossa vida como povo de Deus. Então, quantas pessoas na igreja querem honra? E aqui está sendo totalmente ao contrário. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Né? Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. A preguiça aqui está conectada não simplesmente ao trabalho, né, no dia a dia, mas ao trabalho no servir a Deus. Não tenha preguiça, né, de servir, de se dar na obra de Deus. Seja fervoroso. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes. Você percebeu que eu grifei aqui, né, os imperativos, né, os verbos
falando faça isso, seja isso, né? Alegre, persevere. Então, preste atenção aí nesses imperativos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Aqui eu quero fazer um destaque da hospitalidade, principalmente para a cultura da época, era algo importantíssimo, não que não seja hoje, mas para notar aqui, olha só, versículo 3b então, 13b. Havia hospedarias na época, certo? Mas não eram de boa reputação. A maioria dos viajantes preferia se hospedar com amigos, parentes, conhecidos ou com aqueles para os quais eles levavam uma carta de apresentação e recomendação. Portanto, a hospitalidade na igreja primitiva, ela era de extrema importância para a propagação do evangelho. Então, as pessoas que estavam com as suas casas abertas para hospedar aqueles que estavam de forma itinerante em viagem, propagando o evangelho, levando o evangelho de cidade em cidade, de lugar em lugar, que precisavam de repouso. Essas pessoas então faziam parte, eram participantes da obra missionária, elas eram participantes da obra de evangelização mundial. Elas eram participantes, né, desse chamado das pessoas que estavam então anunciando o evangelho, fazendo discípulos, pregando o evangelho, abrindo a igreja em alguns lugares, e a hospedagem era de extrema importância. Então ele toca nisso como parte do amor a Deus e do amor ao próximo. A hospedagem aqui faz parte da obra de Deus, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Pratiquem a hospitalidade, versículo 14. Abençoem, olha só, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Atenção, meu irmão, você que é cristão aí, como você lida com essa situação? Alguém está te perseguindo, né? O nosso desejo é amaldiçoar a pessoa e às vezes usar o nome de Deus para isso. Pelo amor de Deus, não faça isso, você vai estar usando o nome de Deus em vão, contra a vontade de Deus, contra a ética de Deus, no mundo da comunidade do próprio Deus, do Cristo. Não faça isso. Abençoem aquele que te persegue. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Como é difícil, né? Se alegrar na alegria do outro. Tanta inveja, né? Infelizmente até no meio cristão. Essa é uma das coisas especiais aqui, quando a gente consegue se alegrar na alegria do outro. Quando a outra pessoa é abençoada, tem algo, prospera. Meu irmão, qualquer coisa que faça ela estar melhor, o sentimento que vem, que deve estar em nós como cristãos, é alegria juntamente com ele. E não é inveja. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, do que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aqui é um tom até realista, né? Ele já sabia que não era possível viver em paz com todas as pessoas, porque não depende só de nós. Mas, olha só, no que depender de você, cristão, você, filho de Deus, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando um texto aqui do Antigo Testamento, Deuteronômio 32, 35. A vingança de Deus, meu irmão, sempre é justa. Nós poderíamos, inclusive, mudar o termo aí, colocar justiça retributiva. A mim pertence a justiça retributiva. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber.
porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Meu irmão, isso que é amar o inimigo. Amar o inimigo não é você viver ali, ter um sentimento, um afeto extraordinário por ele, né? Apaixonado pelo seu inimigo. Não é isso. O amor aqui é um amor de atitude, é uma tomada de decisão de amar, de estender bondade àquele que te persegue. Então eu poderia dizer aqui uma definição de amor ao inimigo é justamente isso, independente daquilo que você sente, como você ama o inimigo. Se ele tiver fome, em vez de você deixar ele morrer de fome, você vai dar a ele de comer. Se ele tiver sede, você vai dar a ele de beber. Porque você fazendo isso, você amontou o que? Brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai deixar ele, né, pensativo, o que está acontecendo, né, com essa pessoa que eu persegui, que eu fiz mal, e ela está me acolhendo, ela está estendendo para mim bondade. Em vez de vingança, né, em vez de ser um justiceiro, de querer a vingança pelas próprias mãos, de querer retribuir a pessoa, né, com a maldade dela, eu vou retribuir maldade, você vai amar os inimigos. Essa é uma ética extraordinária, sublime, divina, que Jesus estabelece como padrão de vida e passa isso para o corpo de Cristo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E as considerações finais, então, a principal característica da vida cristã é o amor de Deus, a família de Deus e até mesmo aos inimigos. Deixa eu melhorar aqui. O amor a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar aos nossos irmãos em Cristo e amar até mesmo os nossos inimigos. Essa é a principal característica da vida cristã. Isso é viver em sacrifício vivo e agradável a Deus, segundo a vontade de Deus. Se aqueles que fazem o mal aos cristãos não se arrependerem, Deus vingará seus filhos, não pertence a nós. Essa tarefa, contudo, cabe a Deus e não aos cristãos. Deixa na mão dele, a vingança é dele, é ele que é perfeitamente justo e é somente ele que pode retribuir de forma exatamente justa. Então deixa na mão dele, meu irmão, e vamos fazer a nossa parte. Fomos amados, fomos perdoados, aceitos apesar de pecadores, justificados por graça. Nós temos que estender esse mesmo perdão, essa mesma graça, essa mesma misericórdia que recebemos de Deus àquelas pessoas que também necessitam disso, que também são ruins conosco, que nos perseguem, que falam mal de nós, né? E principalmente a perseguição por causa do Evangelho. Aí mais ainda temos que, né, renegar, tomar nossa cruz mesmo, perdoar essa pessoa, amar essa pessoa no sentido de dar a ela a oportunidade de pregar o Evangelho e fazer o bem quando for necessário, quando surgir a oportunidade. Romanos 12, de 9 a 21, descreve maneiras de demonstrar o amor. Primeiro, então, o amor a Deus se expressa na devoção, na vida cristã diária com Deus, no culto racional, como Paulo falou no início do capítulo. O amor aos outros, especialmente aos cristãos, como ele é demonstrado? Com altruísmo, não com egoísmo, mas com altruísmo, pensando não só em mim, pensando no outro, pensando no meu irmão, na comunidade. Não posso pensar só em mim, como eu disse em outro vídeo, nem a oração do Pai Nosso foi ensinada para você orar meu Pai. É Pai Nosso, lembrando que até o que você pede em secreto compromete a comunidade. Você tem que fazer com a consciência que você não é uma pessoa desconectada de um corpo, mas você pertence a uma comunidade e a comunidade de Cristo, a comunidade da nova aliança, a comunidade messiânica que nós costumeiramente chamamos de igreja. O amor aos inimigos é demonstrado a não retalhar e ao cuidar deles com atos de bondade. Essa espécie de amor tríplice trouxe grande êxito à igreja primitiva e fará o mesmo pela igreja de hoje. Portanto, meu irmão, ame de todo o seu coração a Deus.
ame o seu irmão e ame até mesmo o seu inimigo. Se você é cristão, justificado pela graça de Deus, esta é a forma de se viver a comunidade de Cristo. Essa é a forma de se viver a alta ética do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Ética de amor da nova aliança. Deus o abençoe.